Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial que está entrevistando os secretários de município empossados recentemente, em janeiro deste ano, para essa nova gestão do prefeito Rodrigo Décimo e da vice-prefeita Lúcia Madruga. Na oportunidade de hoje, vamos conversar com o secretário de Município de Saúde, Guilherme Ribas, que foi reconduzido ao cargo. Guilherme Ribas é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, foi presidente do Conselho, dos secretários de município do Estado e está à frente da Secretaria desde o início de 2020, portanto esteve presente no final da primeira gestão do prefeito Jorge Pozzobon e durante quase toda a gestão, a segunda gestão do prefeito Jorge Pozzobon, se licenciando para concorrer a vereador. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou à disposição, O objetivo, é dialogar e conversar e trazer informações para a população da nossa cidade. Secretário, como nós já dissemos, o senhor já tem uma experiência, além de estar na secretaria desde 2020, do início de 2020, portanto pegou todo aquele início da pandemia, que foi um processo bem complicado para todo mundo, porque como nós conversávamos aqui, as pessoas e os gestores não sabiam lidar com a pandemia, era algo muito novo para todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o senhor também já esteve na secretaria como chefe de gabinete, já ocupou outros espaços no governo. O que, com a experiência que o senhor tem, que o senhor traz, principalmente na Secretaria de Saúde, o que o senhor pretende implementar nessa sua nova gestão à frente da pasta? O que o senhor acha que é um gargalo fundamental que precisa ser atacado? Em relação à Secretaria de Saúde, eu acho que é bom trazer uma retrospectiva. Eu tive a primeira oportunidade de trabalhar na gestão pública, como chefe de gabinete lá em 2015, quando a doutora Vânia Olivo era secretária, e ela me deu a oportunidade porque eu fiz a residência multiprofissional em educação física nos territórios, fazendo atendimento em educação física para a comunidade, uma ação preventiva, ao combate à questão desde a obesidade, a questão da depressão, entre outras ações. Na virada de 2016 para 2017, o prefeito Jorge Pozzobon, pelo um ex-colega que infelizmente faleceu na pandemia, que foi o Everton Prates, o apelido dele era Mano Prates, me deram uma oportunidade de continuar na secretaria em 2017 como chefe de gabinete. Então eu tive toda uma vivência, numa secretaria que tem mais de 800 servidores diretos, fora os servidores, fora os colaboradores que trabalham na parte da Suclean, na parte de recepção, nos prestadores como UPA 24 horas e SAMU, que dá em torno de 1.200 colaboradores na totalidade. Em 2018, tive uma experiência na questão do gabinete do prefeito, e em 2019 voltei como secretário adjunto, na época que era vereador, e se licenciou para ser secretário Francisco Harrison, lá em 2019. Em 2020, o prefeito Jorge Pozzobon, prefeito da gestão anterior, me convidou para dar sequência ao trabalho. Já em fevereiro de 2020, e com isso, deu dias, a pandemia estourou, veio lá desde da parte da China, Japão, e estourou no Brasil. Foi uma experiência nova para todo mundo, porque primeiro nós conseguimos efetivar muito em parceria com o governo do estado a questão do hospital regional. Eu acho que o hospital regional passa na cabeça de diversas pessoas a trajetória que foi um hospital 100% SUS e 100% Covid, com leitos de UTI, leitos clínicos, que deu suporte para a vida de pessoas nesses 2 anos e poucos. Foi 2 anos, quase 3 anos, Foi 2020, 2021 e 2022, mais exclusivamente a questão do Covid, E depois nós tivemos a questão da vacinação, que foi em janeiro de 2021, que veio de uma forma de nós conseguir fazer várias ações, reduzindo as idades, ampliando os grupos prioritários, que nós conseguimos fazer a totalidade da população, que foi o que conseguiu reagir positivamente, para nós conseguir
controlar a pandemia, não somente em Santa Maria, mas no Brasil inteiro. Nessa trajetória, né, nós temos situações muito marcantes, né, que foi a questão dos leitos, do aumento de leitos na nossa cidade de Santa Maria, num hospital 100% SUS, que era uma situação que a população cobrava muito, né? E janeiro agora de 2025 nós tivemos também uma outra conquista, né? Que foi a conquista do Hospital Regional conseguir avançar o processo desde a hemodinâmica como as cirurgias cardiológicas, que é um gargalo extremamente necessário, né? Que a população da nossa cidade precisa ter o suporte, além do hospital universitário. Então, isso aí é um pouquinho, né, dessas conquistas nesses últimos anos. Mas quais são os grandes desafios que nós temos no ano de 2025, na gestão do prefeito Rodrigo Décimo e da vice-prefeita, a professora Lúcia Madruga? Nos primeiros diálogos que eu tive, né, e é algo que eu venho buscando, é melhorar o contato da população com os trabalhadores. O que é o contato, né? É conseguir, Matheus, que nós consiga ter um call center que consiga trazer todas as informações que a população está necessitando e eu consiga que a secretaria dê o retorno de uma forma muito assertiva. Porque atualmente o que nós possuímos de serviços, né? Nós possuímos 27 estratégias de saúde da família e 25 equipes de atenção primária, que são serviços que muitas vezes estão na mesma estrutura física, mas nós temos mais ou menos 30 casinhas, 32 casinhas distribuídas na nossa região, fora os serviços de urgência e emergência, fora as policlínicas. E nós queremos, né, melhorar esse contato de ter uma central que traga todas as informações das unidades e consiga que o usuário do SUS, né, que precisa acessar ou para saber o horário de atendimento, ou para ver o horário da sala de vacina, ou quando ele pode fazer o curativo, se o médico, se o enfermeiro, se o profissional está disponível naquele momento na unidade, ele ter a informação clara. E nós queremos buscar, com experiências que nós avaliamos em outros municípios, e eu já vinha fazendo isso com um telefone funcional, que é do meu gabinete, mas nós precisamos ampliar, é uma rede muito grande. Então, nós queremos essa ação nós estamos, nós estamos organizando para fazer de uma forma muito assertiva ainda no ano de 2025, para conseguir melhorar o acesso e ter a tecnologia no WhatsApp, num 0800 ou num 3 dígito, que tu consiga ter esse diálogo mais frequente entre população e serviços de saúde. Com isso, reduzindo, né, as reclamações, porque dou razão, muitas vezes eu tento contato com a situação A, B ou C e não consigo, e eu preciso dar essa informação mais clara para a população de uma forma que ele se dirija para o serviço de saúde no horário certo, no momento certo, com a certeza que ele vai ter o atendimento naquele momento. Então, essa primeira, né, ação que nós queremos, né, nesse novo governo que está, eu vou dizer o professor, não, o nosso prefeito Rodrigo e a professora Lúcia vêm trabalhando de uma forma conjunta, né? Não a secretaria isolada, e sim combinando, né, um trabalho em conjunto para conseguir realizar um processo bem assertivo. O senhor falou agora nessa questão de ter um pouco mais das demandas, né? Uma demanda da população é, por exemplo, a questão das filas na saúde, né? Por exemplo, a gente passa de madrugada nos postos de saúde, por exemplo, o Crossete. A gente passa de madrugada ali no Crossete, tipo 6 da manhã, dependendo da fila, tá já no meio da quadra, dependendo da situação, um pouco menor. A secretaria, isso é algo que não é só em Santa Maria, é em vários lugares, né, para ficar claro, mas a secretaria, ela vislumbra a possibilidade de ter aplicativos futuramente, de ter formas em que se diminuam as filas, em que a pessoa, por exemplo, quer ir para o posto de saúde X, quer para ir no posto de saúde do Itararé ou qualquer outro posto de saúde, consiga agendar e ir no horário que agendou sem precisar passar pela fila, sem precisar se levantar de madrugada, correr o risco de ser assaltado e assim por diante.
Em relação a questão de aplicativo, teleagendamento e telemedicina, nós queremos fazer um guarda-chuva. O que é o guarda-chuva? Começar com o call center, concentrar as informações, dar as informações para as pessoas serem assertivas e acessar e dar um feedback para aquela central. Na sequência, o teleagendamento centralizado nessa central de pegar os grupos prioritários como os idosos, fibromialgicos, crianças e pessoas com deficiências, para conseguir diminuir um pouco aquela demanda reprimida que às vezes fica no telefone e também ir avaliando para nós dar a certeza que quando a pessoa chegar naquele estabelecimento, a pessoa vai ser atendida e não vai ficar ou sem ficha ou sem alguma ação específica naquela demanda que ela está buscando. E também nós precisamos explicar para a população que muitas vezes, né, exemplo Erasmus Crosset, nós temos 2 dias na semana que nós temos o exame laboratorial. E o exame laboratorial, quando a pessoa vai lá fazer o exame, é um volume entre 60 a 80 pessoas no turno da manhã, que ele faz os exames após aquela consulta que ele realizou numa consulta num dia anterior, ou 3, 4 dias, ou uma semana anterior. Então, muitas vezes o volume pode ser um volume diferente cada dia. Eu passei segunda, era um volume, terça-feira já é outro volume, mas nós nós temos várias frentes que nós estamos buscando executar. Então, esse guarda-chuva planejado com o governo, numa forma para ser muito assertiva, né? E claro, né, Matheus, nós podemos ter situações assim, começamos num formato e fomos modificando porque nós avaliamos que precisava ter alguma modificação. Conseguir do guarda-chuva, primeiro, a informação muito clara e o direcionamento da população. Segundo, a questão do teleagendamento. E depois desse teleagendamento, ver a necessidade de locais que precisam mais suporte da questão médica, mas de uma forma virtual, aplicar a questão da telemedicina. Então, é um guarda-chuva com 3 ações bem estruturadas. Isso aí é um pensamento que se vem do governo, né, Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga, junto com a Secretaria de Saúde. E outra situação que nós queremos avançar, que nós já avançamos em algumas localidades, nós queremos avançar em outras, que é a questão do acolhimento, de uma forma que eu sei que a população muitas vezes preza só, eu quero atendimento médico, eu quero atendimento com o profissional que eu sempre tive vínculo, mas nós precisamos entender que nós temos uma metodologia do governo federal que tem a questão do acolhimento como base de chegada daquele paciente. Porque às vezes o Matheus vai na unidade do Erasmus Crosset com um exame que ele já realizou, ele gostaria de passar pelo médico. Mas nós sabemos que o exame, a enfermagem pode avaliar e dizer, não, Matheus, está tudo tranquilo, tu pode ficar tranquilo que, como os exames estão ok, tu não vai precisar passar pela consulta, e aquela consulta que era do Matheus vai ser disponibilizada para outro paciente que necessita. E é isso que nós queremos cada vez mais implementar nas localidades para facilitar o processo de ter consultas para todos, né, usuários do SUS, porque nós sabemos, né, ano após ano a população vem cada vez mais acessando os serviços de saúde, porque muitas vezes eu tenho um plano somente assistencial, não tenho um plano hospitalar, eu tenho um plano XYZ, que eu faço os primeiros exames, eu vou ver a questão do exame laboratorial, não, é muito caro, eu vou para a unidade de saúde, executo na unidade de saúde. Então o SUS é muito amplo e ele faz como fosse uma ampliação e todas as demandas são incluídas. E com isso, às vezes, tem sobrecargas em algumas regiões administrativas. Né? Secretário, um tema que foi debatido durante o último pleito municipal, no ano passado, foi a questão da necessidade de uma demanda que reverbera aqui na Câmara, né? Mais de uma vez a gente já presenciou debates nesse sentido, que é a questão da necessidade da ampliação do atendimento dos postos de saúde, né? Ampliar esse horário de atendimento. Como o governo está tratando isso? Isso é uma meta do governo? O governo pretende fazer isso? O governo pretende fazer isso, sim.
essa meta que nós viemos desempenhando desde 2022, por quê? Nós fomos fazendo testes 2022 do horário estendido e alternativo, pós o começo das vacinações, 22, 23 e 24. Em torno de 100 e poucos horários estendidos e alternativos cada ano, 120, 130. No ano de 2025, nós começamos já o ano fazendo horários estendidos e alternativos no mesmo formato de 2024, mas nós queremos fazer um modelo diferente, nós queremos implementar um modelo diferente. E o governo quer implementar num formato que, a partir da avaliação desses testes que foram feitos, é conseguir ampliar o horário com uma equipe diferente. O que é uma equipe diferente? É ter uma terceira equipe num horário das 16 até as 22 horas. O que isso vai fazer de diferença para a população? Vai fazer a diferença porque aquele trabalhador que trabalha até 6h30, 7 horas, consegue se deslocar e acessar naquela localidade. E daí tu pode perguntar, mas qual é a prioridade 01 relacionado a um terceiro turno fixo? A primeira é na região leste. Por quê? Para nós conseguir desaguar um processo que lá naquela região nós não temos um serviço porta aberta de urgência e emergência, como nós temos na região oeste, como nós temos na região central e como nós temos na região norte. Então, o primeiro terceiro turno que nós gostaríamos de implementar é na região leste, tendo uma equipe das 16 horas até as 22 com atendimento médico, atendimento de enfermagem e sempre buscando com os trabalhadores que já são da rede, uma forma de horário de sala de vacina, alguma outra ação que consiga contemplar aquela região. E não é somente a região, porque se tu tem um terceiro turno e a ideia é fazer de segunda a sexta-feira fixo, é conseguir ampliar a cobertura daquela população que se deslocava para a UPA, para o PA do patronato, para o PA da TNF, de uma forma de conseguir ter uma assistência durante a semana de uma situação, de uma dor de cabeça, um resfriado, alguma situação que a pessoa apontou como necessário procurar um serviço de saúde. E acaba desafogando os outros instrumentos também, como o PA do patronato, entre outros. Desafoga porque muitas vezes a procura desses serviços, como tem a classificação de risco nos serviços, e a grande maioria são fichas verdes, são fichas que poderiam ser absorvidas pelos serviços de saúde. Mas a ideia que nós planejamos na gestão, de uma forma organizada, e não somente a secretaria pensando em sim, a secretaria junto com o gabinete, junto com o planejamento, é um terceiro turno efetivo e começando no ano de 2025 com pelo menos um serviço que seria na região leste. E já tem uma previsão, secretário, de quando implementar esse primeiro serviço lá na Zona Leste? Ainda não, por quê? Porque nós tivemos um concurso homologado, e esse concurso homologado nós queremos, nós fizemos várias solicitações de chamamentos de profissionais para começar a reforçar a rede, para posterior a isso nós colocar uma data para a implementação desse primeiro turno. Mas queremos implementar ainda nesse ano de 2025 de uma forma bem assertiva, que comece e não tenha variações. Comece o primeiro dia e dê sequência as ações de uma forma bem importante para aquela comunidade. Mas a prioridade 01, região leste, até para nós saber um feedback da população, como que será esse terceiro turno para a população da região de Camobi. Então, depois de implantado na região de Camobi, o termômetro vai ser esse feedback que vai dizer se a gestão vai ampliar ou não. Seria isso? Vamos ampliar, mas o que nós precisamos saber? Como que vai ser aceito pela população? Atualmente nós estamos fazendo horários estendidos das 16 até as 19 horas, das 16h30 até as 19h30, de uma forma que não é todos que conseguem acessar. E os alternativos, qual é a diferença do estendido para o alternativo? O estendido é durante a semana, numa ampliação do horário, daquele horário diurno, que entra para o par noturno.
alternativo é no sábado, de uma forma como fosse um horário normal de uma unidade, manhã e tarde. E nós queremos fazer esse terceiro turno de uma forma bem assertiva, com pelo menos 6 horas, né? Conseguindo dar um acesso de segunda a sexta. Tendo um feedback positivo, ajustando, que sempre tem que ajustar algum processo, nós ir para outra região administrativa, né? De uma forma que consiga ampliar o atendimento para a comunidade de uma forma em geral, né? Se fala muito, né, na questão da gestão plena da saúde, né? Hoje Santa Maria, até onde eu sei, não tem essa gestão plena. Tem gestão plena da atenção primária. Mas nas outras não... Nas especialidades, não somente tem. fisioterapia. Eu queria saber o porquê nessas outras especialidades não ter gestão plena e qual é a sua visão sobre a gestão plena, né? É o ideal a ser buscado ou não é tudo isso? Assim, como eu fui 2 anos presidente do Conselho de Secretários de Saúde, a gestão plena sempre vai ser buscada pelos gestores municipais. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque nós sabemos que os valores de verbas federais e estaduais estão muito abaixo do que deveria ser dispendidas, né? Então, os recursos federais, exemplo de uma UPA 24 horas, o recurso federal da UPA 24 horas vem mais de 10 anos sem reajuste. E isso é uma dificuldade para os municípios, porque tu não tendo reajustes dos valores dos repasses, o município acaba fazendo a contrapartida lá no final do contrato, porque todo ano tu tem um reajuste, um reequilíbrio, porque tem aumento, né, de custos para o município para executar, desde a questão de hora médica, a questão de medicamentos, entre prestação de serviço. Então, quando eu conversei na gestão anterior com o Jorge Pozobon e agora já tive essa primeira conversa com o prefeito Rodrigo Décimo, que nós temos que fazer uma organização dos serviços que nós vamos assumindo para nós ter um fôlego financeiro. Porque nós, somente com a atenção primária sendo plena, lá em 2020 nós tínhamos uma LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, em torno de 105 milhões, que era estimado. Você gastou 130 milhões naquele ano. No ano de 2025, nós aprovamos 169 milhões. Olha a diferença de um ano, de 4 anos, né? Sim. Diferença, sendo que nós sabemos que nós vamos fechar o ano de 2025 com um investimento na saúde em torno de 200 milhões. E da onde que sai esse valor acima além dos 169 milhões? Do caixa livre do município. Então, sempre nós temos que estar bem organizado e assumindo aos poucos. E o objetivo do município aí em 2025 ou 2026, assumir a plena dos laboratórios, que é o serviço que é prestado nas unidades de saúde para conseguir avaliar esse serviço, fazer uma licitação e buscar essa prestação com mais dias na semana para a população conseguir acessar nos exames laboratoriais e também ter a flexibilidade de ir até o laboratório. Então, assim, mas eu disse, de uma forma organizada. Por quê? Porque esse valor que vem por mês pode não, tenho certeza que não será suficiente. E não sendo suficiente, o município vai ter que aportar mensalmente um valor bem considerável. E daí tu pode dizer, mas como que o serviço que está sendo prestado atualmente pelo governo do estado, o governo federal, está sendo feito? Nós temos equipes de fiscalização e equipes de acompanhamento de contrato muito em cima. E como eu fui presidente do Conselho de Secretários, eu tenho um diálogo muito bom com a secretária de Estado, secretária Rita Bergman, sempre buscando que a nossa região, como o Hospital Universitário, o Hospital Casa de Saúde, o Hospital Regional, o Hospital de Faxinal, ser contemplados com especialidades para nós conseguir que a população cada vez mais acesse serviços de média e alta complexidade e consiga ficar com tratamento dentro da cidade. Então, claro, eles conseguem fazer contratos mais globais com os prestadores, mas nós temos uma fiscalização e acompanhamento muito próximo para conseguir que a população acesse
a mais consultas, a mais exames. E tu vê exemplos, né, dos ambulatórios do Hospital Regional. O ambulatório do idoso foi o primeiro ambulatório de idoso do Rio Grande do Sul, foi implementado no Hospital Regional. Por muitas cobranças, né, por Santa Maria ser um município de 53, 54 mil habitantes idosos. Então precisa ter um ambulatório que acompanhe. Ambulatório da questão das doenças crônicas, também tem no Hospital Regional. O ambulatório de cardiologia, ambulatório de traumatologia. Então são várias especialidades para tu fazer a prevenção antes de fazer a parte já corretiva da situação, né? E além disso, né, nós conseguimos avançar com a neurocirurgia no Hospital Regional. Anteriormente, aonde que era feita a neurocirurgia? Em Santa Rosa. Foi em Cruz Alta um tempo, depois foi em Santa Rosa. Então são avanços que quem passa no dia a dia e precisa diz, bah, agora eu tenho no Hospital Regional essa neurocirurgia que muitas vezes tu tem dificuldade até no plano de saúde de conseguir. E a parte de cardiologia, né, as cirurgias cardíacas que nós conseguimos, né, ampliar muito na parceria e muito trazendo o diagnóstico para o governo do estado nessa proximidade para evoluir os processos da nossa cidade e conseguir ter mais referências SUS para a população acessar da melhor forma possível. Secretário, você discute muito a questão da regionalização da UPA que já existe ali ao lado, anexo à Casa de Saúde, né? Queria saber do senhor qual é a previsão dessa regionalização e também outra questão que você discute, vou lhe fazer duas perguntas em uma, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, é a questão do PA. Existe também, né, uma sinalização da gestão anterior, e acredito que dessa também, de transformar o PA numa UPA. Então, eu queria saber essas duas questões, a regionalização da UPA que já existe e quando e se vai ser feito a transformação do PA do patronato numa UPA. E são dois assuntos que são no mesmo. Por quê? Nós estamos buscando que o pronto atendimento municipal, que fica ali na frente da RBS, se transforme numa UPA 24 horas tipo 3. O que é a UPA 24 horas tipo 3? Até 300 mil habitantes. Qual é o objetivo? É orçamentariamente. É nós conseguir recurso federal e estadual para nós buscar adicionar no nosso orçamento anual e conseguir ter mais valores para conseguir reduzir a contrapartida que o município despende nesse momento. E, consequentemente, o PA virando uma UPA tipo 3, a UPA 24 horas vai virar uma UPA regional. Mas o que mudaria da UPA que é atualmente para a UPA regional? Ela seria referência para em torno de mais 10 municípios. Mas, Matheus, tu pode me perguntar, mas ele não atende a alguns municípios? Já atende. Por quê? Porque eu sei que alguns pequenos municípios, como São Martinho, Itaara, Nova Palma, entre outros, muitas vezes, devido a uma necessidade e estar com o hospital universitário, às vezes em superlotação, eles pedem auxílio do município para trazer até a UPA 24 horas. E ocorre de nós ter que despender, entendeu? E apoiar, porque são situações de urgência e emergência. Então, seria deixar instituído, né, a UPA virar uma UPA regional, referenciada para mais alguns municípios, de uma forma que não mudaria financiamento, sim, com apoio dos outros municípios, ajudando o município de Santa Maria a financiar, porque nós financiamos 100%, né, da UPA 24 horas, sem apoio de outros municípios, né, de um valor tripartite, município, estado e federação, e o pronto atendimento municipal, que atualmente é custeado 100% para o município, teria mais custeio federal e estadual. E isso conseguiria, né, nós ter mais recursos para continuar investindo, porque nós nunca vamos reduzir valores de investimento na saúde, e sim nós vamos conseguir, com mais recurso federal e estadual, o valor que sobra, né, ser investido em outras situações. E porque a saúde sempre nós temos que ir reavaliando semanalmente, mensalmente, o que é mais prioridade naquele exato momento. Secretário, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria mais uma vez de agradecer
a sua presença aqui. A gente sabe que a agenda não é fácil, né? Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo, né? Nós, através da SECOM, né, que contactou com o senhor, né? Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para vir falar um pouco mais da pasta, do que já foi feito, dos próximos desafios. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. E como eu disse assim, sempre à disposição. Já vim na Câmara de Vereadores, porque nós temos uma relação. Só nesse ano de 2025 eu já atendi mais de 10 vereadores lá na secretaria, para eles trazerem as informações, trazer as situações das comunidades. Eu tenho uma parceria muito boa, sempre à disposição do Legislativo, né, para nós conseguir, o Executivo e o Legislativo, trabalhar em conjunto, porque nós temos só um objetivo, que é atender a população da melhor forma possível. Então queremos, né, nessas próximas semanas, nos próximos meses de 2025, trabalhar muito em conjunto, Executivo e Legislativo, claro, com uma organização da gestão Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga, de uma forma que nós consiga agir nas ações que nós precisamos melhorar e que a comunidade se sinta contemplada de uma forma muito êxita. Porque quem procura serviço de saúde, ela não está porque porque eu vou ir hoje ela precisa, entendeu? Sim. E se ela precisa, nós precisamos ser muito assertivo e que ela saia satisfeita daquele atendimento. Tá certo, secretário, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos que você pode seguir acompanhando toda a programação da TV Câmara de Santa Maria através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e, é claro, através do canal 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista.